a doutrina da Bíblia e a Bíblia somente como única norma de fé e moral. Isso tornou a base do protestantismo. Repetindo ou afirmando, a doutrina da Bíblia é a Bíblia e a Bíblia somente. Os grandes reformadores ou os reformadores consideravam toda a tradição como humana, como estando sujeita à autoridade final e mais elevada das Escrituras. Tradição? Tudo bem. Tudo deve estar sujeito às Escrituras. Tem tradições bíblicas, doutrinárias. Se estiver de acordo com a Bíblia, tudo ok. Em matéria de fé religiosa, nenhuma autoridade, nem papa, nem concílios, nem pais da igreja, nem reis, nem eruditos, ninguém pode governar a consciência de ninguém. O único governo de nossa consciência, meus queridos ouvintes, deve ser a Bíblia. Em matéria de fé, em matéria de salvação. Precisamos de estar bem firme nesta questão. Em matéria de salvação, em matéria de fé, o único meio de governar a nossa consciência tem que ser a Bíblia Sagrada e nada mais. Pastores, bispos, profetas, não sei, aí sacerdotes, a única regra que deve conduzir a nossa consciência em matéria de fé é a Bíblia Sagrada. Por isso os reformadores levantaram este grande pilar, a Bíblia e a Bíblia somente. Efetivamente, o mundo cristão começa naquele período, ali por volta de 1500, um pouco antes, a despertar-se da sonolência com que o mundo foi envolto por mais de 1300 anos. Um momento sonolente de fé e religiosidade. Em muitos lugares do mundo, a liberdade religiosa chegou a ser proclamada com o advento da reforma. Portanto, esse movimento de reforma, ele se levanta para despertar o mundo que viveu por mais de 1300 anos na sonolência espiritual. E a base foi a Bíblia e a Bíblia somente deve guiar a sua consciência e nada mais. E a reforma da igreja cristã não deveria ter cessado no sexto século. Os reformadores, eles já haviam alcançado muito, mas eles não haviam redescoberto toda a luz que a apostasia durante séculos chegou a suprimir. Os reformadores, mal haviam tirado o cristianismo das trevas, mas ainda o cristianismo permanecia nas sombras. Tirou das trevas, mas ainda estava nas sombras. Ao mesmo tempo que haviam quebrado a mão férrea da igreja medieval, restaurando o evangelho básico, oferecido a Bíblia ao mundo, ainda havia a necessidade de redescobrir outras verdades importantíssimas. Por exemplo, o batismo por imersão. Mas a mortalidade, o ser humano é mortal. Só Cristo é imortal. Ou seja, a mortalidade da alma, a imortalidade só de Cristo
Era outra doutrina que devia ter sido redescoberta pelos reformadores ou os que continuaram essa reforma. O sábado bíblico, o que mais? A questão de saúde, a questão do santuário celestial, o sacerdócio de Cristo, mais o que? A volta de Cristo, milênio e tantas outras verdades importantes que os reformadores precisavam ter continuado. Mas em vez desta reforma avançar, os sucessores dos reformadores originais, eles trataram de consolidar apenas as suas posições. E passaram a focalizar sua atenção nas palavras, nas opiniões dos reformadores, e em vez de fazê-las sobre a base das Escrituras. Uns poucos descobriram novas verdades, mas a maioria recusou a avançar para além daquilo que os primeiros reformadores haviam apresentado. Consequentemente, então, a fé protestante foi se degenerando. A fé protestante foi se tornando apenas formalismo e escolasticismo. E os erros que deveriam continuar sendo corrigidos foram perpetuados no seio das igrejas. A chama da reforma gradualmente foi se extinguindo. As igrejas protestantes tornaram-se frias, formais e elas próprias necessitando de reforma. A era pós-reforma fervilhou de atividades teológicas, mas pouco progresso espiritual foi obtido. Lamentável. O escritor Frederic Farrar, ele escreve que nesse período a liberdade foi trocada pela escravidão. Os princípios universais foram trocados por elementos desprezíveis. A reverência viva diante das Escrituras foi superada em favor de cerimônias mortas. Verdades foram trocadas por escolasticismo, dogmatismo. A religião foi trocada por sistemas. A reverência viva, que devia ser às Escrituras, ao Deus das Escrituras, foi agora sendo levada a teorias mortas. Foi-se duvidando da inspiração das Escrituras. Dúvida com respeito à inspiração das Escrituras. A ortodoxia genial cedeu lugar à férrea uniformidade. E o pensamento vivo foi substituído pela dialética da controvérsia, diz Farrar. Embora a reforma tenha quebrado o cetro de chumbo do velho escolasticismo, as igrejas protestantes introduziram um novo escolasticismo cujo cetro era de ferro. E mais, o Robert Grant, ele identificou esse novo escolasticismo cujo cetro era de ferro como dizendo: este é tão rígido quanto qualquer construção teológica medieval. Então o protestantismo, diz Grant, praticamente escravizou a si próprio dentro dos limites das respectivas confissões. Controvérsias irromperam ali logo após o surgimento da reforma. Jamais houve uma época em que os homens estivessem tão ocupados em descobrir os erros um dos outros, ou em que se
chamasse uns aos outros de nomes muito ignominiosos, xingamentos. Um período de homens, em vez de descobrir novas verdades, eles agora vão se gladiar no mundo teológico. Assim, as boas novas tornaram-se uma guerra de palavras, diz Grande. As escrituras não mais falavam ao coração, mas sim falavam apenas ao intelecto crítico. Os dogmas eram ortodoxos, mas a espiritualidade se extinguiu. A teologia triunfou, mas o amor feneceu. Ah, meus queridos, vivemos num período em que o mundo cristão, as igrejas da atualidade, as igrejas cristãs, precisam de uma nova reforma espiritual. Uma nova reforma em que somente as escrituras seja a base da teologia. A despeito desse momento de grande apostasia, de grande tribulação, dos 1260 anos, que vai aí de 1500, do ano 1500 e alguma coisa, né? 1498, 1500, por ali, não, do ano 300, né? 500, melhor, do ano 500, mais ou menos, ao ano 1300, por ali, esse período, um período de grande tribulação, 1260 anos, que vai até 1798, na verdade, né? Esse período aí de 1260 anos, vamos firmar, aí do ano 538 a 1798, 1260 anos. Mas ele pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas esse período foi básico de um período de grande apostasia espiritual, em que a igreja dirigiu o mundo em questão de religião com mão de ferro, perseguição e morte. Então, mas nesse período, alguns crentes, eles continuaram a refletir a pureza da igreja apostólica. Alguns crentes, olha a palavra alguns. E quando esse período de grande apostasia, de grandes trevas espirituais findaram, constatou-se então que o dragão fracassou mais uma vez. Porque a ideia do dragão era erradicar inteiramente o fiel povo de Deus. Mas nesse período de grande perseguição, o dragão fracassou mais uma vez. Claro que ele implementou muitos erros teológicos, muitos erros de fé, mas ele queria, na verdade, era extinguir a fé, extinguir a verdade, enterrar por vez a Bíblia. Mas Satanás, ele fracassou, ele não conseguiu. E este Satanás, como não conseguiu destruir os fiéis neste período, ele continuou de uma forma mais diversificada, mais sorrateira, a fazer esforços destrutivos contra aquele que Apocalipse 12, 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Sim, Satanás fracassou em erradicar a fé e a Bíblia somente. Ele fracassou em enterrar Deus de vez. Foi essa a ideia. Quero acabar com Deus. Esse período de grandes trevas espirituais. Mas o dragão não parou. Ele irou-se contra a mulher, igreja. Foi pelejar com o restante da sua descendência. Aqueles fiéis que sobraram desse período de grande perseguição. Ele vai lutar contra estes. E estes fiéis eram, e hoje são, o restante,
aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Quem é esse remanescente? Você pode estar perguntando, que sobrou desse período de grande apostasia espiritual. Quando a Bíblia descreve essa batalha do dragão contra a mulher, igreja pura, igreja verdadeira, quando a Bíblia descreve essa descendência, João usa a expressão o restante da sua semente. E essa expressão significa literalmente aqueles que sobraram. Aqueles que sobraram, ou o remanescente, um resto. E a Bíblia retrata esse remanescente como um pequeno grupo. É um resto, um remanescente. Um pequeno grupo de filhos de Deus que ao longo de calamidades, ao longo de guerras, ao longo de tremenda apostasia, permaneceram fiel a Deus. Permanecem fiel a Deus. Este é o grupo que Apocalipse 12:17 diz, o remanescente. Esse dedicado remanescente sempre representou a fonte utilizada por Deus para propagar, para pregar, para levar o seu evangelho avante. Em todos os tempos houve apostasia. Em todos os tempos. E Deus sempre teve um remanescente em todos os tempos. Isso nós precisamos de entender, que Deus sempre teve um remanescente. Na época de Israel, reis se levantavam e levavam o povo à apostasia. Reis se levantava e levava o povo à conversão. Em todos os tempos, Noé, Moisés e os profetas, Jesus no Novo Testamento, a sua igreja, o remanescente dos momentos de grande perseguição da igreja, Deus comissionou um remanescente a declarar a sua glória ao mundo. Deus comissionou um povo para espalhar ao mundo todo o seu santo nome, a proclamar as boas novas de um Cristo Salvador, a mostrar que Jesus tem a Nova Jerusalém, o monte celestial, para onde devemos elevar os nossos olhos, o monte de Sião. Elevo meus olhos para o monte. Deus comissionou um remanescente em todos os tempos para pregar uma verdade de salvação. Jerusalém, a Jerusalém celestial, o Criador, o arquiteto da Nova Jerusalém, o Deus Todo-Poderoso. Sim, a respeito daqueles que assim foram arrebanhados, dizem as Escrituras, são os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Estes são os remanescentes, os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, em todos os tempos. Apocalipse 12:17 contém a descrição do último remanescente nesta linhagem escolhida, representando ou representado pelos leais seguidores de Cristo, suas leais testemunhas nos últimos dias. Sim, Deus terá um povo leal antes de sua segunda vinda, um povo leal proclamando o Cristo Salvador. E esse povo leal, eles têm algumas características interessantes. Veja que eu vim mostrando para vocês um período de grande apostasia, de grande perseguição. E Deus manteve nesse momento um povo leal, fiel, reformadores, pessoas que após ali a reforma continuaram leais, não aos princípios da tradição, não aos princípios da igreja medieval, não com a mente conduzida pelo tempo, pelas esperanças vazias, mas sim conduzidos unicamente pela Bíblia, e a Bíblia somente porque ela é a palavra de Deus, ela é a inspiração de Deus.
Quais são as características desse remanescente em 2025? Sempre foi estas as características do remanescente. Em 2025, o remanescente fiel de Deus ainda mantém essas características. O remanescente dos últimos dias não pode ser facilmente confundido. João descreve que esse grupo, ele é um grupo específico. Esse grupo, ele foi assim, mais claramente visto após esse momento de perseguição, grande apostasia, que vai até por volta do ano 1800. E o remanescente de Deus, eles continuaram, passaram esse momento de apostasia e continuaram. Não ficaram na poeira dos séculos. Esse, então, grupo apareceria após esse grande momento de perseguição. Porque no momento de perseguição, ninguém poderia se declarar um remanescente, um fiel filho de Deus. Mas ali eles se erguem após esse período. E esse grupo de remanescente, a Bíblia diz que eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse remanescente de Deus tem sobre si a responsabilidade de proclamar, justamente antes do retorno de Cristo, a advertência final de Deus ao mundo. O remanescente tem essas características, meus queridos. Ele aparece depois do grande momento de perseguição, se torna visível após o grande momento de perseguição. Eles guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eles têm a responsabilidade de proclamar a última mensagem de advertência ao mundo, a mensagem da tríplice, a mensagem do Evangelho, a tríplice mensagem de Apocalipse 14. O remanescente tem esta incumbência de proclamar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Isto, Deus diz, vai, prega, ide. E essa mensagem, ou essas mensagens, contêm em si próprio a descrição do remanescente, quando a Bíblia afirma que esse remanescente é constituído por aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé unicamente em Jesus Cristo. Perceba algumas características interessantes. O remanescente fiel surge depois do momento de grande perseguição, guarda os mandamentos de Deus, tem a responsabilidade, a incumbência de proclamar as 3 mensagens evangélicas de Apocalipse 14. O remanescente de Deus, nos últimos dias, continuam fiéis. Eles não fogem das Escrituras. Eles não fogem dos mandamentos de Deus. Eu e você somos um remanescente de Deus para esses últimos dias? Ou estamos vivendo focado nas tradições? Estamos vivendo focado na doutrina humana, doutrinas que são preceitos de homens? Ou estamos vivendo na teologia apenas e não no fundamento básico das Escrituras? Estamos vivendo uma verdadeira reforma ou estamos ainda mantendo ideias que a igreja medieval implantou para o mundo da época e que ainda continua? Muitos daqueles sistemas ainda continuam. A fé de Jesus, meus queridos, o povo remanescente de Deus é caracterizado por sua fé semelhante àquela que Jesus possuía. Nunca vamos ter a fé de Jesus, mas é preciso termos uma fé semelhante àquela que Jesus possuía. O remanescente reflete a inabalável confiança de Jesus em Deus. Jesus confiava no Pai, por isso ele orava e ia ao Pai.
Jesus confiava nas Escrituras. Por isso ele sempre dizia, está escrito. Escritura. Sim, meus queridos, o remanescente de Deus nos últimos dias tem a fé semelhante à fé de Jesus. Reflete a inabalável confiança que Jesus tinha no Pai. Reflete a inabalável confiança nas Escrituras, como Jesus dizia, está escrito, o povo de Deus diz, está escrito. Se não está escrito, não é de Deus. Outra característica interessante é que os fiéis filhos de Deus creem que Jesus Cristo é o Messias da profecia, o Filho de Deus que veio como Salvador a este mundo. Jesus o Messias, Jesus o Messias, o Filho de Deus. Fora disso, é apenas dogmaticismo, doutrina falsa. Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. E uma coisa, meu amado, a fé do remanescente de Deus durante o período de grande apostasia, a fé dos apóstolos, dos profetas, do próprio Cristo, é de que toda a Bíblia é verdade. Toda a Bíblia é a verdade. Jesus cria assim. Por isso ele citava as Escrituras. Por isso ele citava Moisés. Por isso ele citava Isaías, Daniel e os profetas. E o mundo cristão de hoje, a reforma deve acontecer no seio das igrejas, porque as igrejas hoje, em sua maioria, está dizendo, o Velho Testamento não vale mais, ficou na poeira do século. Isso é apostasia. Toda a Escritura. Jesus começava por Moisés e discorria por todos os profetas, até assim mesmo. Jesus veio e aboliu o Velho Testamento, conversa fiada, doutrina do diabo. Jesus é a base. A sua palavra é a verdade. O remanescente de Deus se dedica a Deus, a Jesus Cristo, o Espírito Santo, a sua palavra. Que Deus abençoe grandemente, que eu e você sejamos esse remanescente. No próximo sábado quero continuar estudando esse assunto. Venha ouvir a Rádio Getsemane para a gente continuar, para entendermos quem é o remanescente de Deus nos últimos dias. Eu e você precisamos orar, pedir poder do Espírito Santo para vivermos esta vontade de Deus, para vivermos toda a verdade. O está escrito, como diz o Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque Tu és o nosso Deus, porque guiou fiéis em todos os tempos, manteve um remanescente em todos os tempos. E o Senhor nos chama hoje para sermos o Seu remanescente, vivendo toda a Tua vontade, vivendo a fé semelhante à de Jesus Cristo, vivendo a esperança proposta pelo autor e consumador da nossa fé, vivendo a Tua verdade, a Tua palavra, toda a verdade, todo está escrito. Abençoe Teus filhos nesta manhã. Fica conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo sábado, se assim Deus nos permitir. E até lá.